Está no ar o Empresários de Sucesso podcast. Confira agora mais uma entrevista exclusiva. Olá, seja muito bem-vindo. Este é mais um Empresários de Sucesso podcast que conta a história dos empresários que fazem sucesso e são destaques de credibilidade e bom atendimento junto ao público consumidor. Eu sou Gabriela Oliveira e hoje vamos conhecer a história da empresária Simone Oliveira, que por meio de sua empresa oferece toda a assessoria necessária na área de cidadania italiana. Empresários de Sucesso podcast. Simone, que prazer falar com você. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para compartilhar mais sobre a sua trajetória e sobre a sua empresa aqui no Empresários de Sucesso podcast. Eu que agradeço, Gabriela, é um prazer enorme poder estar aqui e poder compartilhar um pouco do conhecimento que a gente tem e levar esse tipo de informação para as pessoas. Com toda certeza. Bom, então para iniciarmos aqui, conte para nós como foi o início da sua trajetória, como você resolveu empreender nesta área. Bom, Gabriela, a história começa longa, começa há mais de 30 anos. Quando eu vou em busca do reconhecimento da minha cidadania e da minha família. Foram tantos desafios, informações erradas, profissionais incompetentes e por conta de todos esses motivos eu aprendi, estudei a legislação italiana e pude concluir assim o meu processo. Nesse caminho, então, eu comecei as pessoas me pedirem auxílio, orientar amigos, familiares, amigos de amigos. Quando eu resolvo, então, há 30 anos, abrir uma empresa no Brasil, eu ainda estava no Brasil, né? Exatamente para poder auxiliar as pessoas, mas fazendo como um paralelo à minha atividade da época. Então, eu tinha uma empresa, mas que trabalhava paralelamente com ela, né? Só que aí, nessa questão de empreender, a família tinha um sonho, assim, de vir para a Itália, a gente tinha um plano, né? E que eu estava tão exausta do meu trabalho, que era um trabalho muito produtivo, porém exaustivo, e aí resolvemos assim, de sopetão, vamos para a Itália, pronto, e mudamos. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei, lógico, com a língua, né, por mais que eu já tivesse uma ideia do italiano, e aí eu foquei realmente do que eu já fazia no Brasil e comecei então a criar aqui uma estrutura de parcerias, de advogados, de tradutores. Comecei a empreender aqui. Quando eu abro a empresa na Itália, eu começo a atuar aqui em 2015 e abro a empresa em 2017 aqui. E aí eu passo então a fazer todo esse universo de reconhecimento de cidadania italiana e começo a trabalhar focada realmente nisso tudo. Foi assim que foi a trajetória e o empreendimento. Excelente! Agora, quem tem o direito de tirar a cidadania italiana e como eu faço para descobrir, então, se posso, se não posso conseguir a minha cidadania? Bom, a legislação italiana diz o seguinte: a gente faz o reconhecimento da cidadania italiana iuris sanguinis, que quer dizer direito de sangue. Ou seja, se quando você nasce, você tem qualquer ascendente italiano, não tem limites de gerações, existem algumas regras, mas a grosso modo não tem limites de gerações. Quando você nasce italiano, você só tem que provar. E a prova é com os documentos que a gente vem desde o italiano até você. Então, a pessoa que tem um ascendente italiano na família, ela nasce italiana, entende? Então, é uma questão muito simples, porque aí depois a gente só vai ter que buscar, claro, a questão de documentos. E quais, então, são as principais informações que a pessoa que tem o interesse em tirar a cidadania precisa saber? E também quais são os primeiros passos e documentos necessários? Então, começando, então, o primeiro passo tem alguém italiano na família? Tem, é meu trisavô, tetravô, bisavô. Ok, sem problema nenhum. É claro que se ela já entra em contato, nós vamos dar todo o auxílio e informação para ela e orientação para como ela vai proceder, né? Mas o principal, buscar na própria família informações, porque às vezes a tia sabe porque a avó falou e alguém sempre tem uma informação preciosa, sabe?
para poder te orientar, para que você chegue nesse italiano, mas através de documentos também, porque se você pega, por exemplo, uma certidão de nascimento, vamos dizer que sua avó seja a pessoa que descenda, né, na sua linha, se você pega uma certidão de nascimento da sua avó, lá vai ter o nome dos avós dela, ou seja, dos seus trisavós, né? Então você vai subindo dessa forma até que você chegue realmente no italiano, para que a gente possa iniciar essa parte com documentos, que as provas são documentais, que são certidões de nascimento, casamento, para que a gente possa realmente chegar desde o italiano até você. Ótimo. Então, as burocracias do processo seriam essa parte da documentação ou existem outras burocracias nesse percurso? Tem algumas questões que são impedimentos, né? Pela legislação italiana, uma mulher nascida antes de 1948 e que ela tenha tido filho ou filha anterior também a 1948, que é exatamente a data da Constituição italiana, que é 1º de janeiro de 48, ela perde o direito de passar a cidadania ao filho dela. Isso é uma questão impeditiva por causa da época fascista e não tem como mudar essa lei. Porém, hoje é considerado inconstitucional e vamos ao tribunal. E hoje é muito simples e vai dar certo, entende? Porque num país democrático, como é a Itália hoje, isso não tem cabimento, né? Então tem algumas questões, outras que nasceram na região de Trento, que na época era Império Austro-Húngaro, né? E os trentinos não são, uma época foram considerados, hoje é a Itália, mas uma época não foram considerados italianos nascidos em determinado ano. Isso também pode ser uma questão burocrática, mas que deve ser estudada. Depende de quando imigrou o italiano. Tem uma série de coisas que a gente tem que realmente buscar um profissional, no caso, para que tenha certeza de poder dar seguimento ao reconhecimento. Claro, com toda certeza. Um profissional vai auxiliar e muito nesse processo, né? E para aqueles, então, que têm esse direito, quais são os benefícios de se ter uma dupla cidadania? Bom, benefícios muitos, né? Eu morando aqui na Itália já há um tempo, né? Posso dizer a questão de benefício, por exemplo. Primeiro, você ter um país de primeiro mundo, né? Então, você poder tanto morar na Itália como em qualquer outro país da União Europeia. Estudos é uma das questões principais que as pessoas procuram por causa de pós-graduação, mestrado, faculdade. E claro que um italiano ele tem outras questões em relação a valor do que um brasileiro vir estudar na Europa, né? Ele tem bolsa, ele depende do valor que os pais ganham aqui, ele tem benefícios para poder estudar. Então essa questão é importante. Fora isso, por exemplo, a pessoa que quer investir, né? Se ela é um cidadão italiano, ela tem, por exemplo, ela quer um visto de investidor nos Estados Unidos. Um brasileiro hoje chega a $1 milhão de dólares para poder investir e ter um visto de residência americano. O italiano, com uma coisa de 50 a 100 mil dólares, ele pode ter o mesmo visto que teria o brasileiro nos Estados Unidos. Então, se a pessoa foca nisso, é o que ela gostaria, sem dúvida nenhuma, tendo a cidadania, é um grande benefício, né? Também tem o programa para jovens na Austrália, até 35 anos, que para o italiano basta ter a cidadania e fazer um exame médico. Para o brasileiro tem que ter uma pontuação, tem toda uma situação diferente. E a qualidade de vida, né? Aqui a gente desfruta do país com a maior cultura do mundo. Você tem qualidade de vida, você tem segurança, lógico que tem seus problemas também, né? Mas em questões de você poder pensar desde criar filhos, educação, qualidade de vida e segurança, não dá para comparar, infelizmente. Pois é. Agora, Simone, nos fale sobre essa nova modalidade de processos feitos de forma judicial sem precisar ir para a Itália. Você poderia nos explicar, então, como realmente funciona esta modalidade? Claro, e é o que eu
super indico, porque assim, eu trabalho com cidadania há muito tempo e as pessoas virem aqui, começa que elas já vêm com pressa, o custo, a questão dos gastos em euros é uma questão muito intensa, o processo é ansioso, nervoso, sabe assim, das pessoas terem que aguardar. Então, a questão do processo judicial, a pessoa não muda a vida dela, ela continua no Brasil ou onde ela estiver, né? Porque eu tenho clientes que moram nos Estados Unidos, que moram em Angola, que trabalham em outros lugares do mundo. Ela continua a vida dela trabalhando ou estudando, ou seja, o dia a dia não muda, família, tudo que ela está acostumada, enquanto aqui nós, através dos nossos advogados, a representamos no Tribunal de Roma. Então ela faz o processo, o mesmo que ela faria no consulado, mas que hoje demora 12, 15 anos para ter um reconhecimento, ela faz aqui judicialmente, através então do Tribunal de Roma, esse mesmo reconhecimento. E ela continua aguardando no Brasil. O reconhecimento acontece, estando pronto, nós enviamos para ela a documentação necessária para o Brasil, onde ela já vai agendar o passaporte. Então é muito simples e a pessoa não precisa mudar a vida dela em função de ter que reconhecer a cidadania. É realmente cômodo, tem um benefício excelente, sem dúvida nenhuma. Fora que, só mais uma coisinha, ela pode, num processo judicial, incluir outras pessoas da família. Ou seja, você só tem que ter o italiano em comum, o mesmo italiano. Vamos supor que de um é avô, de outro é bisavô, tá tudo bem. Ela tem que ter o mesmo italiano e pode incluir mais pessoas da mesma família. Tem famílias, por exemplo, com 30 pessoas. Tudo bem que a gente às vezes desmembra em mais processos, mas tem família de 10 pessoas, de 12 pessoas, de 4 pessoas. Isso colabora bastante para a família no geral. Muito preciosa essa informação, hein? Para quem está em busca da cidadania italiana, essa informação muito boa. Então, pode-se dizer mesmo que o processo judicial é o mais indicado, até mesmo nesse momento em que nós estamos vivendo, né? Sim, principalmente nesse momento. Por quê? Por causa da pandemia, a Itália, para brasileiros, tem uma restrição que só entram residentes, né? Então, é um momento realmente do judicial. Então, além de, pelo momento de pandemia, pelo momento também do euro, com o valor que está, que você fazendo judicial, o teu custo é muito menor. Então, vale a pena realmente investir no judicial. Então, além da parte econômica ser melhor, né, do investimento aí ser menor dentro do processo judicial, existem outros benefícios para os clientes? Sim, principalmente econômico, vamos falar nessa questão de custo-benefício, porque uma pessoa aqui na Itália, ela vai ter que ter as passagens aéreas, hospedagem, porque para fazer o processo de reconhecimento de cidadania italiana na Itália, ela tem que ser residente aqui. E ser residente aqui é uma coisa séria, porque as residências são cadastradas, passa um vigile, que seria um policial municipal, para verificar se a pessoa reside realmente ou não, né, na residência dela. Então, é tudo muito sério. E as pessoas acabam burlando, sabe? Fazem de qualquer jeito. Não é legal, eu não aconselho. Muitas pessoas perdem a cidadania, são canceladas, tá? Então, a minha indicação, além da questão econômica, da questão legal. E hoje, pelo Tribunal de Roma, realmente você tem a questão de fazer certo. Excelente. Agora, entendemos aqui com a sua informação de que outras pessoas da família com o mesmo descendente podem entrar no processo judicial. Mas e se a pessoa é casada, tem filhos e aí conseguiu ali tirar a cidadania? Automaticamente o cônjuge e os filhos também conseguem a documentação ou não? Filhos maiores de idade também têm que pedir a própria cidadania. Não adianta só a mãe ou o pai ter, eles têm que pedir a deles. Os filhos menores de idade, eles têm direito automático à cidadania. Eu aconselho a colocá-los no processo também, porque
Por exemplo, para nós, a gente cobra somente uma taxa muito pequenininha para incluir menor, que são realmente os gastos que teremos. Nós não cobramos porque, por lei, eles têm direito automático. Também ela pode nem colocar os filhos menores e depois fazer pelo consulado, porque é um direito legal. É que o consulado tem um tempo também, por mais que você vá fazer depois, demora uma média de 1 ano, 1 ano e meio até ficar pronto, né? E se ela faz junto já no processo dela, a criança sai reconhecida junto com ela, né? Então vale a pena incluir o filho menor de idade, e o maior, se for incluído, ele também tem que pedir a dele, ou seja, é mais uma pessoa dentro do processo, tá? Com relação ao cônjuge, para mulheres, ou seja, um homem que vai reconhecer a cidadania italiana, e ele é casado anterior a 1983, a esposa tem direito, sim, automático também à cidadania, e podemos incluí-la no processo judicial. Agora, casamentos pós-83 ou para homens casados com as mulheres que irão reconhecer a cidadania, não tem direito automático. Estes têm que aguardar o reconhecimento da pessoa que está requerendo a cidadania italiana, depois pedir a cidadania deles, que não é pelo Tribunal de Roma, nem pelo consulado, é feito pelo Ministério Interno. A gente chama de cidadania italiana por matrimônio, porque é um processo diferente, como não é direito de sangue, ele vai ter, a gente chama aqui de naturalização por matrimônio. É diferente, porém sim tem o direito de pedir. Excelente. Então, Simone, conte para nós aqui quais são todos os serviços oferecidos pela Assessoria Simone Oliveira. Bom, a gente trabalha desde do reconhecimento de cidadania italiana judicial. Aí nós temos a naturalização por matrimônio. Nós também trabalhamos com busca e transmissão de herança, porque muitos italianos foram embora e deixaram terras aqui, deixaram imóveis aqui, né? E os descendentes nem sabem. Então, nós trabalhamos também com a busca e a transmissão dessa herança. Nós temos serviços específicos, para quem quer investir na Europa, ou inclusive nos Estados Unidos. Para quem quer estudar, interesses em estudos, que também nós fazemos toda essa parte de orientação e burocrática para quem quer fazer faculdade, pós-graduação, mestrado, enfim, abertura de contas aqui na Europa, conta, investimento, abertura de empresa também que é europeia, que pode ser aberta aqui. Nós trabalhamos com todas essas situações. Muitos serviços mesmo. E qual, então, é o maior diferencial da sua empresa? O diferencial é o atendimento ao cliente, porque, como eu disse lá no começo, que a maior dificuldade que eu encontrei foi de pessoas que me dessem informações corretas, o próprio consulado, que também não me dava informação correta, e profissionais que eu contratei na época, que realmente foi assim, uma situação bem delicada. Então, a informação devida, a clareza, poder prestar um serviço com comprometimento, deixando o cliente sempre com a informação transparente e sabendo absolutamente tudo o que acontece com relação tanto ao reconhecimento como qualquer coisa que ele vá nos contratar para fazer em questões de serviço. Muito bom. E o que vocês têm planejado, então, para o futuro da empresa? O que os clientes e futuros clientes podem esperar aí para frente? Eu vou falar essa questão só lembrando uma questão, voltando um pouquinho, que a equipe Simone Oliveira conta com uma equipe por excelência. Quando eu falo do atendimento, é porque nós temos pessoas realmente na equipe comprometidas e são profissionais polivalentes e que estão sempre disponíveis, e seja qualquer hora do dia ou da noite, exatamente porque temos o fuso, temos muitos clientes no Brasil e fora também, Austrália, Japão, China.
Então, sempre em disponibilidade para que traga uma informação devida e que esse cliente seja atendido por excelência. E o futuro aqui para nós, ele já iniciou, porque recentemente nós iniciamos um novo escritório em Genebra, na Suíça, e com isso ampliamos a quantidade dos nossos serviços oferecidos para os descendentes. Então, além dos serviços relacionados ao reconhecimento, a busca e transmissão de herança, como eu tinha dito, os serviços específicos para quem quer investir na Europa e Estados Unidos, isso tudo iniciou agora há pouco tempo, porque primeiro a gente precisava fazer toda a estrutura, né? Os serviços para os interessados em estudos, faculdades, mestrados, e para o futuro próximo, nós estamos mirando no mercado americano realmente, nos Estados Unidos, que através do nosso escritório da Suíça, nós vamos oferecer esse serviço também para os americanos. Excelente, muito bom. Simone, lá no seu site, né, tem também um ótimo conteúdo para processos paternos, maternos, que vale muito a pena conferir. Vocês também estão no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, finalizando aqui o nosso bate-papo, como os nossos ouvintes podem encontrar vocês? As mídias sociais, e que assim, convido a todos para realmente vê-las. Lá nós temos depoimentos, temos pessoas que tiram fotos comigo ou realmente também sem a minha presença porque as pessoas estão longe, né? Muitas pessoas que nos permitem o uso da imagem para que a pessoa veja, e inclusive ela marcada em negrito, que pode ser chamada se caso necessário. Então, as mídias sociais têm um conteúdo também bacana, inclusive para que mostre e traga confiança para as pessoas. O nosso site, que é o simoneoliveira.it, lá você vai encontrar toda a nossa mídia social também, então fica fácil da entrada do Facebook, do Instagram. Mas se você colocar lá Simone Oliveira, Cidadania Italiana, tanto no Facebook quanto no Instagram, você vai nos encontrar. E eu os convido realmente a olhar. Nós temos um conteúdo bem bacana, inclusive com vídeos explicativos, para que possa levar essa informação. Muito bem, Simone, muito obrigada então por compartilhar mais sobre a sua trajetória, esclarecendo aí várias dúvidas de tantos ouvintes, com certeza, sobre o processo de cidadania italiana e também os serviços que vocês oferecem. Agradeço a sua participação aqui. Eu que agradeço, Gabriela, muito obrigado. Muito obrigado à equipe Empresários de Sucesso. Hoje eu conversei com a empresária Simone Oliveira, que por meio de sua empresa oferece toda a assessoria necessária na área de cidadania italiana e muitos outros serviços. Eu sou Gabriela Oliveira e esse foi mais um Empresários de Sucesso Podcast. Te aguardo no próximo. Empresários de Sucesso Podcast.